Bom dia, gente, tudo bem? Depois do primeiro vídeo, né, da nossa primeira aula sobre a primeira lei de Ohm, nós vamos agora adentrar na associação séria de resistores. Tá? É um tópico bastante importante e a gente vai começar a sentir gosto por esses circuitos elétricos que trazem resistores associados em série. Associação em série. Nos circuitos elétricos em que os resistores encontram-se em série, a corrente elétrica do circuito é a mesma que percorre todos os resistores, mas as tensões em cada resistor serão diferentes, exceto se o valor da resistência de cada resistor for a mesma. Se eu tiver a mesma resistência no meu circuito série e elas tiverem o mesmo valor, a tensão será sempre a mesma ali em cima, tá? Então, nós temos aqui um circuitozinho, uma série. Veja o que ele caracteriza. O circuito série é caracterizado pelo seguinte, pessoal. No momento que eu tenho a tensão aqui, ó, ela vai liberar uma corrente elétrica para o meu circuito. Corrente que eu chamar de I. Essa corrente ela vai passar no resistor R1, ela vai passar no resistor R2, vai passar no resistor R3 e retorna para a fonte. Então, quando a corrente elétrica é a mesma que circula por todos os resistores, a gente diz que a associação é séria. Ok? Vamos dar continuidade. Na associação em série de resistores, o resistor que tem a equivalência de valor aos demais resistores do circuito é calculado pela soma deles. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, pessoal. Se eu quiser calcular um resistor equivalente a esses três aqui, ó, um resistor cuja medida dele equivala a esses três resistores. Como estão em série, eu faço uma soma. Então, ó, o cálculo é feito da seguinte forma. A resistência equivalente, R de índice é Q, vai ser R1 mais R2 mais R3 nesse caso, ou para um circuito qualquer, R1, R2 até Rn. Inclusive, ó, a gente tem aqui um pequeno errinho, isso aqui seria, no caso, R3, né? Só para corrigir aqui, tá? Não tem nenhum problema. Então, ó, R1, R2, R3 até Rn. Certo, gente? Perfeito. Então, ó, nós teríamos aqui, vamos somente aproveitar aqui e fazer a correçãozinha, né? Que a gente já tinha corrigido lá. Então, ó, para o circuito dado acima, nós teríamos que R equivalente seria R1 mais R2 mais R3. Por quê? Porque nós temos apenas 3 resistores. Ok, gente? Bem, vamos exemplificar aqui, tá? Esse exemplo 1 diz o seguinte, ó, pra gente. Encontre o valor da corrente elétrica do circuito a seguir, bem como as tensões V1, V2 e V3. Então, além de encontrar a corrente total, nós vamos ter que encontrar qual a diferença de potencial V1, V2 e V3 nos resistores. Então, ó, o circuito aqui é esse. Nós estamos mandando uma tensão aqui de fonte de 100 volts. A corrente que circula aqui é a corrente I. E nós vamos ter sobre os 3 resistores que calcular qual é a tensão sobre o resistor de 250 ohms, de 100 ohms e de 150 ohms. Vamos lá. Primeiramente, vamos determinar a resistência equivalente, tá certo? R é Q. Como temos 3 resistores, eu vou ter R1 mais R2 mais R3. Os 3 resistores, tá certo? Isto implica o que, pessoal? Que a minha resistência equivalente vai ser 250 mais 100 mais 150 ohms, totalizando uma resistência equivalente de 500 ohms. Certo, pessoal? Facílimo, né? Para achar a equivalência, o resistor equivalente, quando eu tenho associação séria, basta somar os resistores do circuito. Pela primeira lei de Ohm, a gente agora vai calcular a corrente total. Pela primeira lei de Ohm, a gente sabe o quê? Que a corrente elétrica é igual a tensão dividido pela resistência. Como eu estou no circuito todo, eu vou pegar a tensão de alimentação, que são 100 volts, e vou dividir pela resistência equivalente, tá, gente? Eu vou pegar esse valor aqui, ó,
da tensão de fonte e dividir pelo resistor equivalente. Ou seja, I vai ser V sobre RQ. Ou seja, I vai ser V, que é 100, dividido por 500. Eu corto aqui, ó, 0 com 0, vai dar 1/5. 1/5 corresponde a 0,2, né? Logo, a corrente do circuito será 0,2 amperes. Ou então, se eu quiser, eu multiplico por 1000, ó, e vou achar o equivalente em 1000 amperes. 0,2 vezes 1000 dá 200 mil amperes, ok? Como o circuito está em série, essa corrente passará em todos os resistores. Então, ó, a corrente I está passando no resistor de 250 ohms, no de 100 ohms e no de 150. Portanto, para calcular as tensões, ó, V1, quem é que vai ser V1? Pela lei de Ohm, vai ser a corrente vezes 250, I vezes 250, logo eu vou ter 0,2 vezes 250, que vai dar 50 volts. Para encontrar V2, eu vou pegar a corrente I vezes 100, que vai dar 0,2 vezes 100, que corresponde a 20 volts. Tá, pessoal? E por fim, a tensão aqui, V3, vai ser I vezes 150. I vezes 150 vai ser 0,2 vezes 150, que nos dará 30 volts. Muito tranquilo, né, gente? Muito tranquilo. Na próxima aula, nós vamos ver associação em paralelo.